Então, olá amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Então, continuando a falar sobre o que eu estava falando antes no vídeo anterior, estava mostrando o controle remoto. Deixa eu ver poder, como é que funcionou. Ó, funcionava aqui, ó. Estão vendo aí, ó, controle remoto, como é a luz do controle remoto. Essa luz que você está vendo aqui no controle remoto, aí, ó, tá vendo no controle remoto, essa luz aí, ó, essa luz bem legal, ficou bem feito, bem legal assim. Olha, tá aqui, né, ó. Essa luz do controle remoto, se você apontar para o seu próprio olho, você pode fazer a experiência, você não vê nada, você não vê nada. Você pode apontar pelo, ó, tá vendo, ó, mostrando aqui, ó, a luz, uma luz bem legal, né? Piscando aí no celular. Bem legal a luz, ó, que legal. Se eu apontar para o meu olho, eu não vejo nada, não vejo nada. E isso é normal, a maioria das pessoas não enxerga a luz do controle remoto. É uma luz infravermelha, a luz que o olho humano não vê. Só que eu conheço duas pessoas, né? Conheci duas pessoas que elas enxergam essa luz. Quando apontando assim o olho dela assim, elas enxergam essa luz. Duas pessoas, são duas mulheres que eu conheci, duas amigas minhas. Então, uma delas, né, a primeira vez que eu fiquei sabendo que foi por acaso, tava consertando um controle remoto e a luz ficou piscando direto e eu não percebi. E ela viu e ela me falou, a luz está piscando. Aí eu não tinha percebido, não tinha. Aí eu fui ver que estava com problema no controle remoto, aí eu descobri, eu comprovei, né? Provei, né? Assim, que ela enxergava essa luz do controle remoto. Então aí eu entendi por que essa pessoa, essa minha amiga, né? Ela tinha problema com limpeza, ela tinha problema de toque, ela tinha que sempre limpar as coisas. Então eu às vezes até limpava, ela via sujeira onde não tinha sujeira. Eu limpava, estava limpo, e ela limpava de novo, né? Então ela ficava assim, ela ficava maluca porque limpava muitas coisas. Então aí eu fui entender, por isso que ela fica ali, ela vê sujeira onde eu não vejo sujeira, porque ela enxerga uma luz que eu não enxergo, que a maioria das pessoas não enxerga. Então, eu comprovei que então, isso é uma prova, uma evidência, uma prova de que existem pessoas que enxergam luzes, enxergam coisas que a grande maioria não enxerga. Então, essa aqui é a prova. Ó. Você faz a experiência em casa, pega o controle remoto e aponta para a sua câmera do celular. Ó. Você vai ver piscando, depois vira para o teu rosto, não vai ver nada. Você não vê a luz piscando, mas quem consegue ver, quem vê essa luz piscando sem a ajuda de câmera de celular ou uma câmera, significa que ela tem o dom, ela tem uma capacidade a mais, ela enxerga o infravermelho, enxerga luz que a grande maioria não enxerga, enxerga coisas que a grande maioria não enxerga. Então isso também é uma prova de que também existem pessoas que enxergam, tipo assim, como se diz, seres mortos, né? Os mortos, né? Como Chico Xavier, né? Chico Xavier era uma pessoa que enxergava, e falava, enxergava, ouvia, né? Enxergava os mortos. Então, até tem um filme aí, quem que tiver uma ideia como é que é a vida após a morte, uma ideia mais confiável, é, assista o filme Nosso Lar, né, de Chico Xavier, né, que foi escrito, foi um livro escrito pelo Emmanuel que falava com Chico Xavier. Então isso então esse fato de eu comprovar, eu mesmo comprovei que conheço duas pessoas que enxergam assim, a luzinha do controle remoto, já é uma prova, já para mim, uma evidência, vamos dizer assim, para mim uma prova, vamos dizer que seja uma evidência cabal e clara de que certas pessoas enxergam luz, enxergam coisas que a maioria não enxerga. Então isso também mostra que existe seres de outras dimensões, seres com outras frequências, seres que emitem certas luzes que a maioria das pessoas não enxergam, ou tipo os anjos, né? Os anjos também existem. Então isso são evidências, né? Tipo assim, por exemplo, essa porta aqui, ó, essa aqui, vendo que tem uma pintura aqui, ó. Então é evidente que essa porta ela foi feita uma coisa aqui, uma reforma, que foi feita foi quebrada e foi pintada de novo. Então aqui tem uma evidência que alguém pintou aqui, ó. Isso é uma evidência. Então isso pode ser como uma evidência que alguém pintou
né? E você olha, raspar ela aqui, raspar aqui, aqui tinta aqui, e através dos laboratórios com coisa química, você vai comprovar que foi uma pintado mesmo, foi uma tinta. Então, aqui é visivelmente uma evidência de que foi pintado, né? Outra cor, alguém pintou com pincel, é uma evidência. E com análise, né? A prova é você raspar aqui a tinta, levar para um laboratório e comprovar que é a tinta mesmo. Então, entendeu? Então, a evidência e a prova é a comprovação. Então, geralmente as evidências levam à prova. Então é assim, o que eu quero dizer é que mais que se prove, comprove, né? Estava falando antes do extraterrestre, né? Mais que se comprove a existência de extraterrestre, não quer dizer que não exista anjos, ou que não exista, né, anjos e demônios, enfim, como eu falei, essas coisas existem. Então tudo que se escuta de literatura, de contos de fada, essa questão que fala dos gnomos, os duendes, isso também existe. Os elementais, os animais, né, das plantas também existem, os elementais da natureza. Tanto nós, seres humanos, temos alma, né? Temos uma áurea, que também de tecnologia que mostra a nossa áurea. Existe também nossa alma, nós temos nós temos um outro corpo, outra dimensão, que é um outro tipo, a gente fala de alma, né? Alma, espírito, né? Também isso existe. E também é possível comprovar com tecnologia também, assim como se né, aparelhos enxergam luz, como, né, a câmera enxerga essa luz que nós não enxergamos a olho nu. São provas que existem de aparelhos, tecnologia que enxergam luzes, enxergam coisas que nós humanos, né, nós normais, né, digamos assim, não enxergamos. Então a tecnologia ela enxerga, então já tem assim, tecnologias avançadas que também consegue. Já ouvi falar também que existe aparelhos que filmam, até ouve a voz dos mortos e filma também os mortos. Aparelhos também de televisão, assim. Só que isso não é divulgado, não é posto em público, não é divulgado. Por quê? Porque existe muita a questão do comércio, né, do comércio, até dos próprios livros, né? Os livros eles são uma fonte de renda, uma fonte de comércio. Então, vamos supor assim, que, né, as evidências e as provas que o Egito, né, as pirâmides do Egito são muito mais antigas do que se fala, né? Porque segundo os historiadores, os egiptólogos, né, a ciência, né, dizem que as pirâmides não têm mais de 5.000 anos, ou 5 ou 6 mil anos. Existem já outros arqueólogos, outros linhas de estudo que já têm evidências, né, assim, até estudos até geológicos que, que mostram que quase que é evidente, quase provável que as pirâmides têm mais de 10 mil anos de existência. É muito mais antiga que se pensa, né? Que as pirâmides não são só um túmulo para os faraós, né? As pirâmides, na verdade, eram umas máquinas, geradores de energia. Tem também evidências e tem coisas como comprovar que as pirâmides eram fontes de energias e não túmulos. Só que essa história ela não é oficialmente aceita, porque senão o que vai acontecer? Então, todos os livros que foram feitos, toda a literatura, todo o livro, todo o comércio que é gerado com essa história egípcia, não vai ser cancelado, vai ser eliminado. Então, por isso que se explica porque que muitas coisas, muitas histórias, muitas assim, verdades não são reveladas ao público oficialmente. Por quê? Porque senão vai gerar grandes empresários, grandes pessoas ou literatores, ou pessoas que são da cultura, os intelectuais, vão perder dinheiro com isso. Imagina, né, para o exemplo que eu falei agora das pirâmides, né? Se for mostrar, comprovar a verdade realmente sobre as pirâmides, muitos livros que existem hoje sobre a literatura, né, muitas escritas, coisas escritas, que os egiptólogos ganham com isso, muito dinheiro, até com os documentários, eles vão perder. Porque, imagina, todo o livro que foi feito, todo o estudo que foi feito em livro, foi editado oficialmente, né, vai ser descartado, vai ser desvalorizado. Não vão vender mais, né? Porque se não é verdade, o que foi tudo dito ali, então eles não vão vender mais. Então muitas coisas não são divulgadas por interesses econômicos.
a própria questão da existência e comprovação de extraterrestre não é divulgada oficialmente. Por quê? Porque senão muitas religiões vão perder os seus fiéis, né? A gente vai deixar de crer, né, na sua religião e vai sair da sua religião. A Bíblia não vai ser mais vendida. Então, muitas vão perder o seu dízimo, né? Muitas religiões. Então, essa também é uma grande e principal razão que muita verdade não é contada por causa disso. Porque senão, além de criar muito assim, vamos dizer assim, trauma psicológico também, tem a questão também de trauma psicológico nas pessoas, o principal é a fonte de dinheiro. Muitas pessoas vão perder com isso. Então, assim, muito assim, o governo, muito assim, gente que ganha muito dinheiro com essa questão de religião, né? Vamos ter aquele tal de Macedo. Imagina quanto que vai perder se os seus fiéis não forem mais à igreja. Foi comprovado que ele é uma farsa, né? Então, o Edir Macedo vai ficar pobre, porque não vai ter mais dinheiro para ele. Então, essas é só pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho. Então, mas como eu falei, mas se comprovar ou não comprovar a existência, quando for comprovado mesmo, houver mesmo contato com o extraterrestre, né, o contato real com toda a humanidade, for oficial isso, não percam a sua crença em Deus ou em Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu, é real, milagre existe, assim como milagre existe, também existe magia. Mágica também existe. Existe muito truques mágicos, muita ilusionismo, né? Muita tecnologia por trás também existe. Mas assim como a tecnologia mágica, né? É mágica ter tecnologia, né? Também existe a magia real também existe. Anjos existem, outras dimensões existem. Então praticamente tudo que você se fala, que se conta, que se imagina, existe. Só que a questão de provar, comprovar é uma coisa assim, tipo assim, a vida após morte, ela existe. Então, como comprovar isso? Só existem umas três, eu sei, agora três formas de comprovar que a morte existe. Uma delas é tu morrer, né? Depois que tu morrer, tu vai comprovar que a vida após a morte continua. Todo mundo que morre comprova isso. Ou outra maneira é você recordar, você sair do corpo. Aquela coisa de você, toda noite, todo mundo quando dorme, à noite sai do corpo. Ou seja, você mesmo enxergar isso. Você mesmo sair do seu corpo, você mesmo ver com seus próprios olhos, sua própria consciência, comprovar a vida após a morte. Estando vivo ainda, né? Isso é possível. Basta você entrar, você conseguir, tipo em sonhos, acontece vezes em sonhos, ou mesmo você praticando aquela questão do relacionamento e projeção astral, né? Só pesquisar um pouco sobre isso. Você consegue comprovar em projeção astral, comprova a existência de vida após morte. Uma forma de comprovar isso vivo, você mesmo. E outra forma de comprovar também a existência após morte é a tecnologia. Como já existem aparelhos tecnológicos que filmam a outra dimensão, conseguem captar, né, a voz dos mortos e até a imagem dos mortos. E outras coisas, assim como também os anjos, os duendes, os gnomos, os demônios também. Então tudo é possível de ser comprovado e, como eu falei, se provarem que digamos assim, o anjo que falou para Maria, né, que Jesus ia nascer, né, que aquele anjo Manuel, não lembro o nome do anjo, né, anjo Miguel, que se o Gabriel, não lembro qual foi o anjo que falou para Maria que Jesus Cristo ia nascer. Se for comprovado que ele era um extraterrestre físico, tudo bem. Mas o anjo de verdade existe, o anjo, como eu falei antes no outro vídeo, anjo que não é palpável, anjo que é de outra dimensão. Os anjos existem. E os extraterrestres, eles entendem e conhecem tudo isso que eu falei muito melhor do que nós terráqueos. Os extraterrestres entendem muito mais os deuses, né, e os anjos do que nós. Existe um livro chamado O Menino das Estrelas. Esse livro ele explica melhor isso que eu falo. Depois eu posto o link aí. Obrigado por ouvir.